Hein? O subtítulo aqui da minha é Desafio de Golias. A minha versão é Almeida, Revista e Atualizada. 1 Samuel 17, versículo 1 a 11, está aqui. Se você quiser acompanhar aqui, a gente vai ler a mesma linguagem, mesma tradução. Amém? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, ou Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o ferir, então sereis vossos servos, sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Vou repetir: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Amém? Você pode orar por mim, pela minha família, pela minha casa? Sinta-se à vontade, deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado por ter insistido comigo, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, que se renova todas as manhãs. E nessa manhã se renovou novamente. Esta manhã nós acordamos, ó Deus, não merecendo nada do Senhor, mas a sua misericórdia se renova e ela nos alcança. Estamos aqui, ó Deus, com o coração aberto para ouvir do Senhor. Nós não merecíamos ouvir, nós não merecíamos estar diante dessa palavra, nós não merecíamos nem levantar as mãos, nós não merecíamos nem orar. Mas o Senhor, ó Deus, pela tua infinita graça, infinito amor, nos alcança e não desiste de nós. Mas esta manhã nos banha, ó Deus, com a tua graça, com o teu amor doce, suave, que nos constrange, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui dentro. Obrigado, Deus, pelas pessoas que se voluntariaram em sair das suas casas, em cuidar do estacionamento, em fazer o café, em cuidar de tudo. Chegaram aqui mais cedo. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que estão nos assistindo, irão nos assistir após esse culto ser gravado. Obrigado, Jesus, pelo louvor, pelo coração dessas pessoas que ministram essas músicas em nosso coração. Obrigado, Deus, que se disponha, Deus, a pagar um preço para que o Senhor, Deus, olhe para nós, o Senhor nos alcance, o Senhor venha nesse lugar. Eu te agradeço, Jesus, pela vida de cada um aqui, principalmente pela tua presença, pela tua doce presença. Obrigado pelos nossos pastores, obrigado pelo pastor Warley, pela pastora Nayara, pelos filhos, ó Deus, pela família, ó Deus. Obrigado por ter nos alcançado, obrigado pela tua misericórdia, Jesus, mais uma vez. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra aqui é muito conhecida, um texto muito conhecido, eu sei que vocês conhecem. Nós não vamos ler todo o capítulo, né? A gente vai ler alguns textos aqui para a gente extrair essa mensagem aqui, uma linha de raciocínio. Eu preciso ler alguns textos aqui, para que não fique só no que o Pedro está falando, e eu tenho muito medo com relação a isso. Eu oro antes de pegar o microfone para que não seja o Pedro que fale, não seja o meu emocional, não seja o meu achismo, a minha opinião, ou alguma coisa de mero intelecto que tenha, coitado. Mas que seja o Senhor a falar mesmo.
E a gente precisa ler esses textos aqui para você se fortalecer na palavra. Tudo que nós falamos aqui é com muito temor, amor e fundamentado na palavra de Deus. É ela que nos transforma. Sempre eu faço essa introdução aqui, exaltando a palavra de Deus, porque é ela que nos transforma. É ela que nos muda, é ela que nos enche, é ela que nos preenche. Irmão, você pode ouvir algo motivacional e vai te encher, vai te motivar. Um dia eu participei de uma palestra e, gente, estava difícil, viu? Aí o cara falou assim: eu vou provar para vocês que você pode aumentar a sua emoção agora com a música. Nossa, estava difícil, estava numa preguiça de ouvir aquilo. Ele mandou a gente levantar e colocou a música, a gente começou a pular. Cara, não é que é verdade mesmo? Fiquei animado só por causa da música. E é evidente que aquilo lá não mudou, não tocou meu espírito, irmão. Só a minha emoção. E reagiu, liberou hormônio para o meu corpo, ocitocina, ou seja lá o que for. E eu me animei. Isso é bom, irmão. Mas se não tocar o nosso espírito, se não for revelado lá dentro do nosso espírito, irmão, se não atirar fogo no nosso coração, só na mente não basta. Então eu creio que essa palavra aqui vai falar bastante com você. Essa história aqui de Davi, Golias, Saul e o rei e Israel, ela é muito clara. Tem uns nomes difíceis aqui, né? Eves, Damim, Socó, Azeca, beleza. Mas é muito tranquilo de você perceber como que está acontecendo. Israel sempre esteve em guerra, irmão. Desde quando Israel é Israel, sempre Israel ficava um tempinho, mas já entrava em guerra. Hoje a gente vê no noticiário, na televisão. Então a perseguição por esse povo, sempre guerra. E aqui, há muitos mil anos atrás, estava em guerra contra os filisteus. E essa história nos ensina muito. A Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra de coisas que viriam. São exemplos. Estava escrito a nosso respeito. Então não é literal. Você não vai pegar uma espada e sair doido aí na rua. Pode ficar tranquilo, amém? Mas são sombra de coisas que viriam. Nos ensina muitas verdades espirituais. Muitas verdades espirituais. Eu não entendia e não assimilava tanto, e não absorvia tanto o Velho Testamento como há uns 3 anos para cá, onde eu comecei a olhar com mais força nesse sentido. Então as histórias ali são sombra de realidades espirituais. Então quando você vê essas guerras, são guerras espirituais que nós enfrentamos. São verdades espirituais, irmão. Não, são princípios. É dessa forma que funciona. Então sempre teve guerra. Eu não sei se você reparou, mas sempre há uma guerra. Hoje você está mais tranquilo, mas amanhã há uma guerra. Seja externa, seja com uma crise, seja com você mesmo, seja com qualquer outro tipo de coisa. Mas sempre virão as guerras. É uma verdade espiritual. Estamos num campo de batalha. Nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos, nossos pastores, nossa igreja, nosso Brasil, nosso país. Há uma disputa, há uma guerra. Já percebeu isso? E ultimamente tem sido mais transparente essa guerra. Estamos numa época fácil de falar entre céu e inferno. Estamos numa época mais fácil de falar sobre batalha espiritual. Porque até quem não tem profundidade teológica assim, já percebeu que há algo estranho, muito estranho com o nosso país. Então não quero entrar muito nesse assunto, mas só para você perceber. Então os filisteus desafiaram Israel desafiou os filisteus, era aquela briga. E aqui descreve 2 montes. Então os filisteus ficaram num monte, Israel ficou num outro monte. E o vale ali embaixo seria aonde seria o ringue, a batalha seria ali. Então Saul e seus guerreiros ficaram ali, os homens de Israel, e os filisteus ficaram todos de cada monte. E aí descreve ele que um homem entra no vale. Só que Jonas não é qualquer homem. Esse homem, segundo as métricas aqui, ele tem mais ou menos 2 metros e 90 centímetros. Não é qualquer homem. E não basta só o tamanho, porque ele pode ter gigantismo, ele poderia ter algum tipo de enfermidade lá que causou isso, e ele tem umas sequelas. Não, era um guerreiro. Era um guerreiro. Aqui descreve todo o currículo desse homem. A Bíblia fez questão de descrever. Eu não vou dizer que quantos quilos pesava esse escudo, essa couraça, essa lança, mas você pode pesquisar isso aí, tem todos os detalhes. É o currículo desse homem. Era um guerreiro, e para variar, era um guerreiro bem grande. E esse homem, ele decide como que vai ser a batalha. E aqui eu quero passar algo para vocês, assim, jamais fique na mão do seu inimigo, irmão. Não é ele que decide como vai ser a batalha.
Ele entra lá no meio e fala assim, ó, se tiver um aí contra mim, ele não tem esse direito de decidir como é a batalha. Eu vou atacar os seus filhos. Não, você não vai atacar meus filhos. Eu vou atacar sua esposa, você não vai atacar minha esposa. Eu vou atacar suas finanças, você não decide como é a batalha. Amém? Só que eu já aprendo um princípio que já valeu todo o texto. Não é ele que decide. Eu vou te pegar pela sua preguiça. Não, não vai me pegar. Eu não aceito isso. Você ia no retiro, agora não vai mais, porque sou eu que mando. Não, eu vou no retiro. Amém, homens? E esse homem, ele fica 40 dias tocando terror, assustando o povo de Israel. E sabe o que acontece, irmão? Começa a dar certo. De tanto você escutar algo, você começa a acreditar naquilo. De tanto você escutar essas vozes que amedrontam a gente, você começa a sentir medo. De tanto você ouvir coisas negativas, sabe o que acontece com a gente? A nossa natureza tende a acreditar naquilo e a reagir conforme aquilo que nós ouvimos. Esse aqui é como se fosse a parte 2 de quinta-feira. Você não tem noção do poder das palavras, irmão. E talvez você não tinha, agora você vai ter, amém? Noção do poder que as palavras têm. As palavras te levantam, as palavras te derrubam, as palavras geram vida, as palavras geram morte. O poder do bem, da vida e da morte estão na língua. Aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei. O poder da vida e da morte estão na língua. Aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. E Golias, ele começa a tocar o pavor ali, irmãos. Onde está aquele que vai me enfrentar? Um homem, cadê aquele que vai me enfrentar? Se ele me enfrentar e ganhar de nós seremos nossos servos. Mas se eu ganhar, imagina, um homem de 3 metros falar isso. Hein, Júnior? Você quer vir? Como é que vai ser? Guerreiro, meu. Só a espada do cara era maior que ele. Os guerreiros de Israel, e digo assim de passagem, homens que treinavam, irmão, até hoje, os maiores exércitos, mais bem qualificados. Os guerreiros de Israel começaram, os irmãos de Davi estavam ali. Os irmãos mais velhos de Davi eram guerreiros. E a Bíblia diz, o último versículo que nós lemos aqui, ouvindo, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Ouvindo Saul, o que você tem ouvido? E todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muitos. Muito. Eu não quero entrar muito nisso aqui, mas o Velho Testamento, quando ele fala dos nomes dos inimigos de Israel, os midianitas, os filisteus, os moabitas, os amalequitas, cada um deles é uma espécie de espírito e a forma que ele ataca. Não interprete isso aqui como pessoas, são realidades espirituais, amém? Os amalequitas atacam por trás. Se você ler lá em Êxodo, eles atacaram por trás o povo de Israel. Quando Davi pega os seus homens e saem de Ziclag, que era a cidade onde eles habitavam, e vão ajudar os filisteus num outro contexto aqui, quando eles saem da cidade e deixam as mulheres e as crianças lá, o que os amalequitas fazem? Vão lá. É uma forma de ação covarde. Ataca pelas costas, ataca os mais fracos, ataca as mulheres e as crianças. Por isso, homens, que nós precisamos nos posicionar. Amém? Quando você sai da sua torre de vigília, nós sozinho. Então esse homem amedrontou Israel por 40 dias. E, pasmem, estava dando certo. Aí no versículo, você puder colocar aí aqui para nós, por gentileza. 17, 23. Eu quero só ler poucos versículos, mas eu quero que você leia isso aqui. 1 Samuel 17, 23. Olha só, saiu bem na palavra-chave. Volta aí. Estando Davi ainda o gigante estava lá assustando todo mundo, a falar com eles. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelita, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas, gente, olha, falou as mesmas coisas que antes falara, só que tem um detalhe no final, olha lá, quem ouviu? E Davi ouviu. E Davi ouviu. O que estão falando da sua empresa? O que estão falando da sua família? O que estão falando da sua cidade? O que estão falando da sua cidade?
O que estão falando do seu país? O que falaram da sua saúde? Ontem a pessoa mandou mensagem para mim: pastor, eu tive um diagnóstico, assim, assim, assado. E eu deixei ela falar, é evidente que ela tem que falar, foi o que ela ouviu. E ela falou assim: agora, aproveitar com meus familiares. Eu falei: meu Deus, aproveitar com meus familiares e tudo. E é evidente, a pessoa que recebeu aquela notícia não fui eu. Mas quando ela terminou de falar, irmão, coincidentemente eu estava mexendo no texto, nesse texto aqui. Eu falei assim: amém. Isso é o diagnóstico. Agora eu quero dizer um negócio para você. O que o nosso Deus diz sobre isso? E o que você vai declarar daqui para frente sobre isso? O que você vai dizer sobre isso? Porque quando uma notícia ruim vier, irmão, nos seus ouvidos, você ouviu. Irmão, de tantas pessoas tinham ali, guerreiros tinham ali. O menino foi levar pão para os irmãos, um menino chamado Davi. E naquele confronto, aquela afronta que ele fazia ali, que o Golias fazia, que o gigante fazia, esse jovem ouviu. Repete comigo, irmão. O Davi ouviu. Ouviu. Olha o posicionamento desse homem, desse menino. Olha o posicionamento dele. Não era um guerreiro, não tinha treinamento militar. Mas aqui nós vamos aprender algo nesse texto aqui que eu quero passar para vocês. Davi ouviu, irmãos. E mesmo assim, ele ouvindo isso, agora é a vez dele. Vamos bombardear ele. Mesmo ele se posicionando, ele querendo saber quanto que ganha quem matar. O que acontece com quem matar gigante? Olha a cabeça dele. Olha a mentalidade vencedora, o tanto que é diferente. O que acontece com quem matar isso aí? Porque todo mundo via um gigante e ele via uma oportunidade. Todo mundo via um gigante. Esse jovem viu uma oportunidade. E ele perguntou, se for ler o texto ali, o que acontece com quem matar esse cara? Vai casar com a filha do rei, vai ter riquezas, e o pai vai ser isento de impostos. Está morto, morreu. Olha a mentalidade desse jovem. Aí você pergunta por que ele é o único que tem o título de um homem segundo o coração de Deus. Você começa a ver as características de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Como é a sua mentalidade, irmão, quando você ouve coisas negativas? Como que você reage quando você vê as coisas negativas? Como é que é a sua percepção? Como é que é o seu discernimento com as más notícias? Com as afrontas? Com as vozes? Só que mesmo ele tendo esse posicionamento, olha só, 4 tipos de vozes alcançam ele ainda, chegam aos ouvidos dele. Eu quero ler aqui para você a primeira voz, a voz do medo. 1 Samuel 17, 24, 25, Kirk. 1 Samuel, a voz do medo. Ah, quer dizer que você não tem medo, quer dizer que você não foi tocado, quer dizer que você não ficou amedrontado. Então, vamos lançar vozes sobre ele. Olha só, voz do medo. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram. Grava bem isso. Todos os homens, irmão, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, olha só, a voz do medo. E diziam uns aos outros. A pior coisa é você ser afetado por uma má notícia e você compartilhar com os outros aquilo. Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E quem o matar, só até ali, só até afrontar Israel. Olha só, fugiram. A voz do medo, irmão. Um dia o rei da Síria, Senaqueribe, se eu não me engano, ele foi afrontar Israel. E ele negociava ali com os líderes de Judá. E ele falou assim, os líderes de Judá falaram assim: não fale ao povo judeu. E os inimigos sabiam falar hebraico, irmão. O povo judeu ali, isso entendeu. Não fale a eles, ou seja, os líderes judeus falaram isso, não fale a eles, porque se eles ouvirem, eles vão ficar com medo. Vai afetar eles, olha só. E o que os inimigos fizeram da Síria? Falaram. Porque sabiam que se falarem na linguagem deles, eles iam ficar com medo. A voz do medo, irmão, ela sempre vem. Não fique acuado diante das más notícias, diante da voz do medo.
Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui nessa palavra, amém? A voz do medo vai vir. A voz veio por 40 dias ali afrontando Israel. Os homens fugiram, só com a voz. Aí Davi ouviu, agora é a vez de amedrontar Davi. Funcionou com os outros, vai funcionar com ele. Uma hora a gente pega ele nas palavras. Olha só, a voz do descaso. 1 Samuel 17, 28, Kiki. 1 Samuel 17, 28. Isso aqui é um irmão de Davi falando. Pior do que você ouvir pessoas lá fora, lá longe, talvez alguém da família falando. Olha só o que ele falou: conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Só até ali. O irmão dele, ele tem um momento que ele fala assim: e como é que estão as ovelhas do nosso pai? O que você está fazendo aqui, guri? O que você está fazendo aqui? A voz do descaso. Você, Ledinaldo, o que você está pensando? Você é doido, cara. Arthur, você é um menino, rapaz. Nem viveu ainda. Quem é você? Quem você pensa que você é? Um zero à esquerda. Já me chamaram de zero à esquerda, não sabia? Quem você pensa que é? Um dia uma voz maligna, irmão, falou no meu ouvido. Quero abrir para vocês aqui. Nunca mais você pega no microfone para falar dele. Aí uma voz humana mandou mensagem para mim: Pedro, você é uma vergonha para a igreja de Mineiros. São vozes, irmãos, são vozes. E eu não sei se você reparou, estamos aqui falando de Jesus com o microfone na mão, para a honra e glória do Senhor. As vozes virão, irmão. Elas não param, elas vêm. Mas qual é a sua reação diante dessa voz? A voz do medo, a voz do descaso. Quem é você? Quem você pensa que é? Amém? A voz da impossibilidade. 1 Samuel 17, 33, olha só. A voz da impossibilidade. Porém Saul disse a Davi. Esse era o rei, irmão. Em vez de incentivar ele, contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Essas foram as vozes que chegaram aos ouvidos de Davi. O rei falou assim: você vai não, cara, você é um menino, vai morrer. Você vai morrer, vai dar certo não, cara. É impossível você ganhar desse gigante. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Esse homem aí de 3 metros, quase 3 metros, guerreia, mata, tem um histórico. Olha o currículo dele. Você não está vendo não? E você é um menino. A voz é impossível. É impossível você vencer esse gigante. É impossível você vencer essa batalha. É impossível. É possível sim, irmãos, uma pessoa desistir das drogas, por mais que tenha anos de vícios. É possível sim uma pessoa largar da depravação sexual, por mais que todo mundo já tenha desistido dele. É possível sim alguém largar do vício da bebida. É possível sim. É possível sim uma pessoa que não tinha nada para passar para ninguém ser transformado e ser uma pessoa que jorre na vida dos outros. É possível sim. É possível uma pessoa que nem os familiares às vezes acreditam mais. É possível essa pessoa ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa que vai ser muito relevante nessa geração ainda. Eu creio nisso, mas é possível. É possível, irmãos. Meu Deus. A voz da afronta. 1 Samuel 17, 43. Outra voz para atormentar Davi. A voz 43. Disse o filisteu, agora é o próprio Golias, afrontando Davi: sou eu um cão? Algum cão? Para vires a mim com paus e pelos seus deuses? Amaldiçoou o filisteu a Davi, amaldiçoou ele. Aqui é o próprio inimigo mesmo, quando ele afronta você. Você não vai conseguir. Você não vai dar conta. Você é um derrotado. Você é um derrotado, irmãos. Essas vozes, elas virão. Essas vozes, elas vão tentar entrar dentro da sua casa para te causar medo, desistência,
frustração, cansaço, mágoa. Não seja uma pessoa que magoe fácil, porque senão você vai ser um alvo muito fácil para essas vozes. Porque às vezes o próprio inimigo pode usar pessoas, ele usa pessoas, e se essas pessoas descobrirem que você se magoa fácil por determinado assunto, você vai ser um alvo fácil. Cresça em Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, é Ele que nos guarda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará em paz. Não se esconda atrás de argumentos, defesas. Tem coisa que você tem que ficar calado. Tem coisa que você tem só se esconder no esconderijo do Altíssimo mesmo. Tem coisa que não adianta você debater, ir nas redes sociais, ir fazendo não sei o quê, e aquilo tudo, ou brigar. Não adianta. Tem coisa que não adianta. Tem coisa que você tem que colocar diante de Deus e descansar na sombra do Onipotente. Isso não me afeta mais. Eu gosto do louvor, de vez em quando as meninas ministram aqui. Há um lugar, irmãos, da Heloísa Rosa, né? Há um lugar onde a dor, as ofensas, isso não me alcança mais. E eu já fui, não era crente, irmãos. E um dia eu virei crente, sabia? Um dia eu virei crente. Aí um dia eu decidi batizar, irmãos. Aí um dia eu decidi acertar toda a minha vida. E todo esse sistema, ele colabora para que você não organize a sua vida. Seja ela financeira, saúde, conjugal, matrimonial. Todo o sistema, ele pesa contra isso. As vozes vão te conduzindo para um lugar. Aí, irmãos, aí tem que batizar. Aí vai eu batizar. Aí você tem que se envolver com as coisas de Deus. E vai eu se envolver. Irmãos, eu passei por isso. Igualzinho você. Um dia eu entrei na igreja evangélica a primeira vez. Eu não sei se... Quem nasceu aqui em lar cristão? Levante sua mão, por favor. Porque a maioria não nasceu em lar cristão, assim como eu, não tiveram esse privilégio. E cada um tem sua história aqui, irmão. Mas um dia eu entrei numa igreja evangélica a primeira vez. E um dia eu fui lá na frente, chorar, aceitar Jesus, levantar a mão. E depois eu fui batizado nas águas. E depois, buscar a Deus, congregar, frequentar, investir, sair para fora, aprender mais. E um dia eu percebi, irmão, que tinha alguma coisa que queimava dentro de mim. E alguma coisa me atraía para a palavra, para ser pastor. E um dia o pastor ele falou aqui algo interessante. Ele falou assim: eu nunca orei para ser pastor. Eu pensei, acho que eu estou achando que eu também não. Estou lembrado de ter orado, não. Pensei. Já não sou um homem de muita oração, meu Deus. Ainda mais orar para ser pastor, estou lembrado, não? Mas aí teve essa decisão. Então foram decisões que foram tomadas. E vozes contrárias falando que não. Quem é você? Quem você pensa que é? Vai te batizar nas águas? Quem você pensa que é? Vai ficar firme na igreja agora? Quem você pensa que é para carregar esse livro embaixo do braço? Morava num bairro onde havia muito tráfico, muita bebida, enfim. Aí passava no meio dos caras tudo lá com a Biblinha na mão. Hoje a gente põe no bolso, né? A gente põe no celular, ninguém sabe, né? Mas fazer questão de carregar a capa preta. Hoje é capa marrom. Fazer questão de carregar a capa preta na frente, todo mundo vê. Olha o crente, olha o crentinho. Não vai dar nada não, moço. Conheço esse cara não vai aguentar não. Teve gente que falou assim: esse cara, não dou 3 meses para ele. Não dou 3 meses, ele sai. Irmãos, faz 23 anos e 3 meses. 3 meses é brincadeira, não sei. Faz 23 anos que estamos aqui na pirraça, pirraçando aqueles que torceram contra. E a gente sabe que é uma voz maligna, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E essas vozes vêm, Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário, na cruz, tentaram desmoralizar ele, zombaram dele. Mateus 27, não precisa colocar aqui. Mateus 27 em diante ali, zombaram dele, questionaram a sua identidade. Olha só, se és filho de Deus, desce da cruz. Nem o nosso Senhor Jesus escapou de vozes
Se és filho de Deus, desce da cruz. Questionaram a sua identidade. Questionaram o que mais? A sua autoridade. Olha só. É rei de Israel? Desça da cruz. As vozes falando isso. É ele pregado na cruz, irmão. Por nós. Por aquelas pessoas que estavam sendo usadas para falar isso. Questionaram a autoridade dele. Se é rei de Israel, desça da cruz. E pasme, olha só, questionaram a sua aliança com Deus. Mateus 27, 43 diz assim, ó. Confiou em Deus? Confiou em Deus, Jamil? Confiou em Deus? Cadê ele? Confiou em Deus? Venha e livra-lo, se lhe quer bem. Mateus 27, 43. Confiou em Deus? É você que confiou? Cadê seu Deus, Simone? Por que ele não age? Onde está seu Deus? As vozes vêm para desmoralizar, fazer desacreditar, e nem o próprio Jesus, irmãos, ficou distante dessas vozes, porque elas o perseguiam, e elas vão nos perseguir, irmãos. Um dia um homem falou para minha esposa, falou assim: você que é a esposa do pastor que não é pastor? Alguns anos depois, algum tempo atrás, bem recente, ele entrou em contato comigo. Ele falou assim: pastor Pedro, tem como orar por mim, pela minha família, porque uma pessoa, infelizmente, desistiu da vida e está muito pesado o clima aqui. Ore por nós. Amém, irmão, vamos orar. E oramos. É isso, irmão. Nem a pessoa sabe o que ela está falando às vezes. É para te machucar. Mas Deus quer te despertar esta manhã, te levar para um lugar onde você não fique tão vulnerável a essas vozes. Amém? Assim como Davi, ele ouviu o desafio, ouviu a voz da afronta, a voz da impossibilidade, a voz do medo, a voz do descaso, e ele continuou, vai morrer. E eu vou falar um negócio para vocês aqui. Aliança com Deus sempre será questionada. É isso que o povo não percebia. Essa é a chave que eu vejo nesse texto aqui. A aliança com Deus, a sua aliança com Deus, ela sempre vai ser questionada. E é isso que o povo não percebeu. É por isso que o gigante foi levantado. A afronta dele era contra a aliança que eles tinham com Deus. Mas Davi ouviu. E como que era essa aliança? É quando ele diz assim, põe lá no versículo 27, por favor. 1 Samuel 17, 26, perdão. 1 Samuel 17, 26. É isso que esse homem entendeu. Volta um pouquinho. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ele continuou: quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Só até ali. Quem é esse incircunciso? Pastor Pedro, o que é isso? Porque todos os homens de Israel, irmãos, todos os homens de Israel, eles tinham feito circuncisão. O que é isso? Circuncisão é um pacto que Abraão e o Senhor instituiu para Abraão lá em Gênesis 17, lá no começo, lá em Gênesis 17. Abraão, todo macho será circuncidado. Isso aí será a prova física da aliança que eu tenho com você, do compromisso que eu tenho com você. Isso em Gênesis 17, irmãos. E os anos se passaram, e o povo foi preso no Egito, e saíram do Egito, e caminharam no deserto. E isso continuou. Todo jovem, todo macho, com 8 anos de vida, ele era circuncidado. Cortava a pele do prepúcio ali, do órgão genital masculino. Até hoje os judeus fazem isso, os muçulmanos. Era um ato físico da demonstração da aliança do homem para com Deus. Isso é tão sério, irmãos, que no deserto ninguém foi circuncidado. Os que nasceram, os que morreram já eram circuncidados, morreram no deserto.
E no deserto quem nasceu, ninguém foi circuncidado. Aí quando Josué assumiu, e eles foram entrar na terra prometida, na promessa, irmão. O Senhor falou a Josué, falou assim: Josué, faz a circuncisão em todos os homens, antes de entrar em Jericó, antes de entrar na terra prometida, faz a circuncisão. Você vai entender, irmão. Josué parou, afiou uma pedra, tem que ser com pedra, chamou todos os homens e fizeram a circuncisão. Não tinha como entrar na guerra, na terra prometida não tinha como entrar sem essa marca, sem esse selo físico. Amém, pastor Pedro? E daí que os anos foram se passando. E Saul assumiu o reinado de Israel, o primeiro rei de Israel. E era guerra, irmão. Era guerra, era correria, os filisteus, amalequitas, arca para cá, arca para lá, inimigos. E esse filisteu vem desafiar Israel. E detalhe, os homens de guerra estavam ali. Eu estou frisando bastante isso aqui para você entender. Os homens de guerra estavam ali. Esses homens tinham essa circuncisão, essa marca, irmão. Só que todos eles fugiram. Lembra disso? Todos eles fugiram, ouvindo a voz de Golias. Eu quero que você entenda isso aqui. E um jovem entendeu que o problema ali não era o gigante, não eram os filisteus, não eram os inimigos de Israel. O maior inimigo de Israel ali foi esquecer a aliança que tinha com seu Deus. Eles se esqueceram, pastor Carlos, de quem era o Deus deles, da aliança que ele tinha com aquele povo. E Davi sabia que não interessava quantos anos ele tinha, não interessava se ele era um pastor de ovelha, interessava que ele era descendente de Judá. E havia um pacto com Israel. E aquele gigante não estava afrontando apenas pessoas, estava afrontando o exército do Deus vivo. Por isso que ele falou: quem é esse incircunciso? Quando Davi falou isso, presta atenção, quando Davi falou isso, ele quis dizer assim: quem é esse que não tem aliança com o nosso Deus? Quando ele falou isso, ele denunciou isso. Quem é esse homem? Pensa que é, porque ele não tem aliança com o nosso Deus. Davi, ele tem uma armadura enorme, ele tem quase 3 metros de altura. Não interessa, ele não tem aliança com o nosso Deus. Não interessa o tamanho do exército, o tamanho dos inimigos, as vozes contrárias. Não tem aliança com o nosso Deus. Nós temos aliança com o nosso Deus. Quando Davi falou isso, ele denunciou que Golias não tinha aliança com Deus. E ele denunciou que todo o povo de Israel que estava fugindo tinha se esquecido da aliança do seu Deus. Vocês entenderam? Tinha se esquecido. Hoje, irmão, no Novo Testamento, o Velho Testamento era circuncisão física. Hoje no Novo Testamento, o que é a circuncisão? Onde é a circuncisão, irmãos? No coração. Hoje é interno. Há uma aliança. Não precisa ler, eu vou ler aqui. Há uma aliança que talvez você não sabia, talvez você se esqueceu. Jeremias profetizou essa aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração eu escreverei. No seu coração, irmão. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Há uma aliança, irmão. A nova aliança. E ela foi concretizada com sangue no Calvário, derramado por mim e por você. Hoje é ceia do Senhor. Quantos vieram ceiar? Hoje é ceia do Senhor, irmão. E essa palavra aqui, além de tão poderosa que é, muito propícia também, é onde você traz a memória. Fazer isso em memória de mim. Lembrar da minha morte até que eu venha. Eu tenho uma aliança com meu Deus.
Eu não posso me esquecer disso, não importa os desafios que apareçam, não importa o tamanho do gigante que apareça, eu tenho uma aliança com meu Deus. Você pode dizer isso, só você, para você mesmo? Eu tenho uma aliança com meu Deus. Eu tenho uma aliança, irmão. O gigante, olha só, o gigante vem para revelar se a aliança é firme ou não. O gigante vem para revelar a sua fé. E o gigante vem para revelar quem é seu Deus. Amém? O gigante vem para revelar se a sua aliança é firme ou não. O gigante vem para revelar a sua fé. O gigante vem para revelar quem é seu Deus. O Deus de Davi ainda era o mesmo. Todos fugiram, irmão. De hoje em diante eu queria dizer um negócio para você: pare de fugir das vozes negativas e contrárias. Aí vem a pergunta: pastor Pedro, como? Por que só Davi lembrou disso? Eu perguntei para o texto, né? Por que só Davi lembrou disso? Amigo? Homens de Deus, homens circuncisos, homens guerreiros, eles tinham um momento deles ali com a Torá, tinham sacerdotes. Por que só Davi lembrou disso? Por que só Davi se posicionou dessa forma? Davi já havia sido ungido rei, menino, mas até então não tinha acontecido nada. Externamente era um menino. O próprio Davi, o próprio Golias falou assim: você vem com pedras e paus, quem que você acha que eu sou? Sou um cachorro? Você está louco? E morreu. Uma pedrada na cabeça. E morreu. Mas Davi, eu não vou contra você, contra a pedra, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, irmão. Talvez, eu não sei de que forma que você está lutando a sua luta, mas eu quero dizer para você: vá no nome do Senhor dos exércitos. Usa o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Tem um livro daquela mulher. Eu não sei se é oração fervescente, fervente, é um negócio assim, ferve. É dela, é daquela atriz. Diz que é poderoso o livro, eu não li, eu vi uma pessoa indicando para outros. Não só para mulheres, mas para homens também. Oração fervescente, fervente, enfim, tá lá, ferve. Daquela mesma atriz lá. Meu Deus, Quarto de Guerra, é isso aí. O que nos falta é isso. Por que só Davi lembrou disso? Vou só dar esse ponto aqui para a gente encerrar aqui. Não preciso passar aí para você. Por que Davi lembrou disso? Só Davi. Davi, irmãos, aqui você vai ouvir nessa casa aqui, já ouviu 200 vezes ou mais de 200 vezes. Você tem que ter um relacionamento com o Senhor. Alguém já ouviu isso aqui? Você tem que ter um relacionamento com o Senhor. Você tem que ter. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem que ter um relacionamento com o Senhor. Você tem que ter um relacionamento. Você aí no fundo, você tem que ter um relacionamento com o Senhor. Não tem jeito, não tem outra forma. Porque só Davi se lembrou disso. Ele tinha uma vida secreta com Deus. Não tem como, irmão. Não tem outra coisa para a gente inventar. Ele tinha uma vida secreta com Deus, somado com uma vida prática diante dos homens. Davi tinha uma vida secreta com Deus, somado com uma vida prática diante dos homens. Era esse o segredo desse homem. Por isso que ele foi o único que lembrou. Devocional e prática, irmãos. É simples. É básico. Esse dia eu fui visitar um rapaz. Na quinta-feira eu comentei aqui. Ele me motivou a não ir treinar. Já não ia, estava na coragem de treinar na academia mesmo. Aí ele ligou bem na hora: me ajude. E esse me ajude, ele é muito forte, irmão. Quando alguém fala me ajude, é difícil não atender, né? Se prepare, porque as pessoas vão pedir ajuda para você, amém? Quantos recebem isso? As pessoas vão começar a pedir, se já não estão pedindo ajuda para você. E eu fui lá conversar com ele, e conversei com ele, irmão, e ele perdidaço, mas perdidaço, assim, sabe? Eu falei para ele: cara, vamos voltar para o básico. Aí ele falou assim, entrou no ouvido, saiu no outro. Ele falou assim: tá, mas aí, o básico, assim, mas o que você manda, o que você aponta para me fazer, Pedrão? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu falei: cara, acabei de falar o básico. É o básico. Eu fiz uma pequena pergunta para ele. Geralmente eu pergunto o jejum, mas isso aí eu passei batido, deixei quieto.
Eu falei, tem quantos anos? Anos, irmão. E a Bíblia é aberta na mesa dele. Estuda a Bíblia, estuda. Eu falei, tem quantos anos que você não dobra seu joelho, só você. Não dobra seu joelho e levanta suas mãos. Até o joelho começar a doer, né, gente? Mas dá para fazer isso. Tem quantos anos que você não dobra seu joelho, levanta suas duas mãos e fala assim, Senhor, eu te adoro. Ele falou assim, Pedro, tem muitos anos que eu não faço isso. Eu falei, é isso, irmão. Porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Aquilo que você adora vai te transformar. Você se parece com aquilo que você adora. Você se parece com aquilo que você adora. Se você não adora, você vai parecer isso aí. Está perdido. Frustrado. Né? Cheio de vãs filosofias, nada contra, mas assim, totalmente perdido entre si. Eu sei, porque há 5 anos atrás eu estava assim. Perdido, irmão. Cheio de conteúdo, sabia muita coisa. Mas é aquele negócio, tinha um problema familiar, não sabia resolver. Conduta com os filhos, não sabia resolver. Se alguém pedisse ajuda, era 200 conselhos que não alcançavam o coração. Muito conteúdo. Chega uma hora, irmãos, que a gente tem que beber água, sabia? Não adianta, escute isso aqui, por favor. Não adianta você saber que a água é insípida, é incolor, é indolor, H2O, 2 átomos, hidrogênio, oxigênio. Não adianta, irmão, se você não beber água, não mata a sua sede. Eu não sou contra você buscar conteúdo, assim, tal, em Jerusalém, mas você tem que beber, irmão, para você matar a sua sede. Você tem que beber água. Hoje nós sabemos muito sobre a água, hoje tem muito conteúdo sobre a água, mas nós bebemos pouca água. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer, né? A água viva. Está na hora de você realmente beber da água viva. Esse era o segredo desse homem, irmão. Vida secreta com Deus, somada com a vida prática diante dos homens. Eu estou sendo impulsionado, irmão, isso aqui é coisa minha. Eu quero compartilhar com vocês, tranquilo? Quando a gente fala algumas coisas aqui, cada um é exigido um tipo de renúncia. Amém? Não pense assim, eu estou muito distante disso aí. Não, não é isso. Cada um tem uma medida de graça, cada um tem um nível de renúncia, meu Deus do céu. Mas eu tenho sido levado para um lugar, irmão, onde esse Pedro vai falar de Jesus. Fale de Jesus. As pessoas querem discutir outra coisa, fale de Jesus. Vai lá na Baixadinha e fale de Jesus. Vai lá na Vila da Paz e fale de Jesus. Vai lá naquele lugar lá e fale de Jesus. Entra naquele lugar e fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale de Jesus, irmão. Não discuta. Fale de Jesus. Deixa a pessoa falando, mas ela vai dar um lado. O que ela der, você entra e fala de Jesus. Fale de mim, Pedro. Fale de mim. E vamos lá falar de Jesus, irmão. Como a gente tem tido experiências poderosas. Na simplicidade, irmão. No básico. Aonde foi que a gente se perdeu? Aonde foi que a gente complexou esse Jesus que é tão simples? Aonde foi que aconteceu? É sal e luz, meu Deus do céu. Seja sal e seja luz. Não, mas tem que não sei o que. Tem que seja sal e seja luz. Quem falou isso, irmão? Jesus. Seja sal, dá gosto a esse mundo sem gosto. Tempere esse mundo sem tempero. Seja luz no meio da escuridão. Ah, mas a minha luz é tão pequenininha, eu estou começando agora. Sim, mas a escuridão é tão grande, irmão, que um vagaluminho é visto de longe. As pessoas estão atrás disso, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão procurando essa luz pequenininha, mas lá de longe eu estou vendo uma luz. Ali está a resposta. Aquela pessoa carrega algo. Eu tinha que falar isso, né? Sobre carregar, né? Eu gosto demais dessa expressão. Vou repetir, você carrega algo de Deus, irmão. Não tem como ser diferente. Você carrega algo de Deus. Mas é tão pequenininho, parece que só eu percebo. Não, é que você não entrou na escuridão. Quando você entrar na escuridão, isso que você carrega vai brilhar. Vai iluminar o caminho de muitas pessoas. Vai ser a resposta de muitas pessoas, irmão. Fale de Jesus. Tenha um devocional, uma vida secreta com Ele, sim. Mas saia do secreto e tenha uma vida pública, mostrando o que aconteceu com você nesse secreto. Quem é Jesus? Irmãos, como nós estamos precisando desse básico, dessas coisas simples. E sabe o que aconteceu? Davi enfrenta ursos no secreto. Vocês sabem a história. O urso, ele fala da carne. O urso fala de carne. Enfrente a sua carne no secreto. Davi enfrentava leões no secreto. O leão que ruge como o leão, o maligno.
Resistiu o maligno e ele fugirá de vós. Só que Davi também fazia outra coisa no secreto. Davi tocava a harpa no secreto. Depois ele tocou a harpa na frente de Saul e os salmos, mas ele aprendeu a tocar a harpa dele no secreto. Isso fala de adoração. Davi era um homem que vencia a carne no secreto, vencia o maligno no secreto e adorava no secreto, irmãos. E sabe o que aconteceu? Ele fez isso no secreto, e Davi derruba um gigante em público. Todo mundo viu, irmãos, um jovem derrubar um gigante em público. Um homem, todo mundo tinha medo dele, e esse jovem derrubou o gigante em público. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Mostre a sua aliança. Mostre a sua aliança. O nome dessa palavra é isso: mostre a sua aliança e revele o seu Deus. Mostre a sua aliança e revele o seu Deus. Eu quero dizer algo para você. Isso aqui é o símbolo de um compromisso que eu tenho com a minha esposa. Isso aqui é um símbolo de um compromisso que eu tenho como minha companheira até o final da vida. Mas o que valida esse símbolo aqui, irmão, é minha postura, é minha conduta. Isso valida essa aliança, esse símbolo aqui. Aí todos vão ver, ele tem uma aliança com a mulher. Realmente ele tem uma aliança com a mulher. Realmente ele se entregou para viver com uma mulher. Você pode ter uma aliança com Deus, irmão, sim, mas agora ela é interna. Você só vai provar isso através da sua conduta. Vocês estão entendendo? Você só vai conseguir provar isso através da sua conduta. As pessoas vão olhar e falar assim: o que essa pessoa tem de diferente? O que ele tem de diferente? Vai chegar um tempo, irmão, se já não chegou, que as pessoas vão perguntar para você: você é crente? Talvez alguém já perguntou isso para você. Talvez você já ouviu isso. Você é crente? Você é evangélico? Um lugar onde ninguém te conhece. Aí você vai perguntar: por quê? Assim, não, é porque você parece. Amém? Vai chegar esse tempo, e já chegou, que as pessoas vão perguntar para você: você é crente? Você é evangélico? Em outras palavras, você tem aliança com Deus? Essa pessoa não vai entender isso. Você tem aliança com Deus? Mostre a sua aliança e revele o seu Deus, irmão. Davi fez isso. Davi falou assim: ó, esse incircunciso aqui está afrontando as tropas, o exército do Deus vivo vai morrer. Mostre a sua aliança, amém, irmãos? Não importa as vozes contrárias, mostre a sua aliança em nome de Jesus. Não adianta entender tudo sobre a água, tem que beber a água. Como você tem tratado os gigantes da sua vida, fugido, fingido, mostre a sua aliança em nome de Jesus para eles a partir de hoje. A partir de hoje, mostre a sua aliança. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Você vai cair, gigante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aliança, compromisso, confiança e descanso. Aliança, compromisso, confiança e descanso. Descanse nele. Você tem uma aliança com ele. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu sinto uma graça, irmão, nessa palavra. Espero que todos tenham entendido. Espero que você tenha absorvido isso. Você não pode se esquecer dessa aliança, assim como eles se esqueceram. O povo de Israel se esqueceu. Você não pode esquecer. Seja qual for a voz contrária, qual for a voz que venha te atormentar, qual foi a voz, não interessa. Você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança no seu coração com Deus. Ele escreveu no seu coração. Eu queria chamar o pessoal da ceia aqui. Aleluia. Adore Ele, irmão. Adore Ele. Você tem uma aliança com o Deus vivo que te guarda, que te escolheu,
Ele te sustenta. Meu Deus, Feche os seus olhos e adora.